Olha, nós temos que começar realmente muito preocupados com o fato de que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Lá atrás, 33 anos, quando eu publiquei os primeiros artigos mostrando o risco desse ponto de não retorno, era uma coisa, uma projeção futura, em função dos grandes desmatamentos. Naquela época, estavam 7% da Amazônia desmatada, mas agora já não é mais uma projeção futura. Nós estamos na beira aí desse precipício de não retorno. Todo o sul da Amazônia está muito degradado, desmatado. A estação seca está 4 a 5 semanas mais longa em 40 anos. Portanto, nós temos que considerar o desmatamento, a degradação e também o uso do fogo que está. Então, esse é um enorme risco. Mas nós temos que buscar soluções, né? Soluções baseadas na natureza, além de degradação e os incêndios. Acompanhe agora a parte 2 da entrevista com o Dr. Carlos Nobre. É sensacional, professor. É muito bom, né, ouvir o senhor falando dessa forma, que nos traz, né, uma expectativa alta, um otimismo perante os problemas que a gente, né, tem enfrentado. E realmente nós tivemos lá na Interlaken, na Suíça, naquele momento de aprovação do AR6, né? Junto com os demais pesquisadores, os países, e o AR6 já sinaliza para a gente algumas dessas questões que o senhor colocou, que do ponto de não retorno, da tentativa na manutenção de 1,5 graus, de trazer mais o conceito da justiça climática, de trazer mais soluções baseadas na natureza, frente a esse pool. Eu achei duas colocações muito interessantes que eu acho que faz todo sentido nessa nossa conversa. Uma é que o AR6 ele coloca que já existe o recurso. O recurso para essa transição econômica, para essa transição energética, ele já existe no mundo. Só precisa desburocratizar o recurso para que ele chegue onde precisa. E para isso a gente precisa de bons projetos. Então, eu entendo que o Instituto da Amazônia, nesse contexto, o Instituto Tecnológico, ele tem uma grande possibilidade até para alavancar recursos. E o senhor, né, professor, já foi sempre um dos grandes responsáveis por atrair essa quantidade de recursos, como foi no caso do LBA na Amazônia, vários projetos de grandes redes de monitoramento, né? A gente participou aí daquele projeto do TIM, vários projetos que fizeram esse monitoramento da floresta, taxa de mortalidade, recrutamento, novo estoque de carbono, para entender que estamos realmente no ponto de não retorno, né? Então, assim, o recurso já está aí. Desburocratizar o recurso é uma meta. E com bons projetos, eu entendo que a gente tem uma excelente oportunidade desse anúncio, né, do Instituto da Amazônia em 2025, na COP30. E, professor, dentro dessas premissas do AR6, né, esses novos estudos, e agora já estão até pensando nos cenários futuros, né, para o AR7, e daquele conceito dos rios voadores, que também é um conceito que vocês trabalharam muito na Amazônia. Conseguimos trabalhar assim, startups tecnológicas, mecanismos que podem, de alguma maneira, contribuir para esse sequestro, para essa captura de carbono, tanto na restauração, interconectando o clima com os rios voadores. Quais são os projetos que o senhor acredita assim, que podem vir de inovação tecnológica para mudar esse cenário frente aos problemas, impactos e esse ponto de não retorno? Certamente, o IPCC, no sexto relatório lançado em 2021 e 2022, ele mostrou com clareza os riscos que as mudanças climáticas colocam para a humanidade, para o futuro da humanidade, quão urgente zerar as emissões antes de 2050. Esse é o maior desafio que a humanidade enfrentou, na minha opinião, porque nós continuamos até o ano passado, foi o ano de maiores emissões de gases de efeito estufa, principalmente queima de combustíveis fósseis,
continua-se a explorar, a abrir novos poços de petróleo, exploração de carvão, de gás natural. Então, nós temos esse enorme desafio, é um desafio da humanidade, isso não é um desafio só de um país ou de outro país. É lógico que no Brasil, 75% das nossas emissões de gás de efeito estufa vem do desmatamento e da agricultura. Nós temos uma matriz energética mais renovável comparado com a maioria dos países do mundo. Então, esse acaba sendo um enorme desafio global, só que, como você falou, de onde desburocratizar os investimentos a jato para você transformar a nova economia do mundo numa economia sustentável. Por exemplo, praticamente em todo o mundo, energias renováveis solar e eólica são mais baratos do que a eletricidade gerada por queima de combustíveis fósseis. Praticamente em todo o mundo. Aqui no Brasil, o preço da energia elétrica solar e eólica é 1/3 daquele da termoelétrica gás natural. 1/3. Então, agora, a escala que nós estamos globalmente transformando o sistema de energia para as energias renováveis, diminuindo muito as emissões de gás de efeito estufa, está sendo muito lento. Então, como criar mecanismos de desburocratização do fluxo financeiro para dar uma super acelerada nessa nova economia. Então, eu falei de modo geral, principalmente na transição energética, para a gente reduzir, zerar as emissões, que 70% das emissões vêm daqueles combustíveis fósseis. E aqui a mesma coisa nos países tropicais, que a maior parte das emissões vem dos desmatamentos e da agricultura. É isso. A agricultura regenerativa, que reduz muito as emissões, tem até agricultura regenerativa, pecuária regenerativa, que você quase zera as emissões, até algumas agriculturas, as emissões são negativas, você absorve mais gás carbônico do que a agricultura emite. Tudo isso, investimentos que nós estamos falando, quando a gente olha o planeta como um todo, nós temos que fazer investimentos de trilhões e trilhões de dólares por ano no planeta como um todo. Esse recurso existe? Sim, o mundo financeiro, esse recurso existe. Então, é um grande desafio, porque que esse recurso que existe no mundo financeiro global, por que ele não é dirigido rapidamente para essa nova economia de sustentabilidade da emergência climática? Energias renováveis são mais baratas, agricultura regenerativa é até mais produtiva. A agricultura regenerativa, ela torna a agricultura mais resiliente aos extremos climáticos, que já vem aumentando demais, secas extremas, ondas de calor, chuvas excessivas, até mesmo as pessoas não entendem, às vezes até tem ondas de frio. Não, mas frio não tem, frio ao contrário. Sim, a temperatura está aumentando no planeta, mas alguns episódios daquele ar frio que escapa do Polo Norte e do Polo Sul, que atinge as latitudes médias e até latitudes tropicais, isso é devido ao aquecimento global, que modificou a circulação ali do jato polar. Esse jato fica perturbado pelo aquecimento global e, às vezes, o ar frio escapa. Então, tudo isso tecnologias já existem, mas nós precisamos dar uma enorme escala. O mundo financeiro, o mundo econômico, o mundo político tem que colocar muito mais investimentos nisso. Por exemplo, a COP26 e depois a COP27, os países em desenvolvimento, eles falaram que esse fundo verde do clima, que não chegou ainda a 100 bilhões de dólares que os países lá atrás, em 2009, 2010, prometeram, que esse fundo, em 2020, já devia ter chegado a 100 bilhões. Agora, o presidente Macron deu a notícia alguns dias atrás que vai aumentar esse fundo, vai chegar a 100 bilhões, mas 100 bilhões é muito pouco. Os países em desenvolvimento, eles fizeram no mínimo 700 bilhões de dólares por ano, tem que ser utilizados para a rápida transição de todos os países em desenvolvimento para essa nova economia, tornar as populações, os sistemas econômicos muito mais resilientes aos extremos climáticos, que não param de aumentar. E também, na COP27 no Egito, foi criado o Fundo de Perdas e Danos, porque é muito injusto. Você tem mais de bilhões de habitantes no mundo
que têm contribuído com 4, 5% das emissões e são os que mais sofrem com os eventos extremos que estão mais frequentes. Então, os países ricos que mais contribuem com as emissões, e também são ricos, esses países têm que compensar as populações muito vulneráveis dos países que pouco contribuem com as emissões, são países muito pobres. Então, basicamente, é isso que eu queria terminar essa conversa muito boa com vocês. É esse o caminho que nós temos que dar para o planeta. E nós, Brasil, por que não, vamos nos tornar, junto com os nossos parceiros e vizinhos amazônicos, os primeiros países a desenvolver, a nos tornarmos uma potência ambiental baseada na sociobiodiversidade. Essa bioeconomia de biomas todos preservados, a floresta amazônica totalmente restaurada, salva, preservada, mega restauração da nossa Mata Atlântica, restauração do Pantanal, da Caatinga, do Cerrado. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Por exemplo, nós temos 16 mil espécies de árvores da biodiversidade brasileira. Quando a gente pega a indústria da madeira, 98,5% da madeira produzida aqui no Brasil é eucalipto e pinos, não são da nossa biodiversidade. Nós temos 16 mil espécies conhecidas de árvores. Então, nós temos um gigantesco potencial e o Brasil pode ser um dos primeiros países do mundo, para não dizer o primeiro, vamos nos tornar uma potência ambiental da nossa biodiversidade. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Professor, antes da gente finalizar, eu queria só que o senhor comentasse rapidamente. O senhor destacou muito o papel dessa novíssima economia verde, limpa e sustentável e do protagonismo que o Brasil não só pode, mas como deve aproveitar e precisa preencher essa lacuna, inclusive diante do mundo. Mas eu queria também que o senhor comentasse, por último, uma questão que me saltou aos olhos nessa última COP27 no Egito. Nós tivemos, claro, o debate entre governos nacionais e mesmo o debate, como o senhor destacou muito bem, em relação ao conceito de perdas e danos e do financiamento climático, mas me chamou muito a atenção também, além das lideranças e dos formadores de opinião, o esforço extraordinário dos governos subnacionais, ou seja, dos estados e dos municípios, para tentar romper esse limite dos acordos entre governos nacionais e se engajarem, se envolverem e até mesmo conseguirem recursos e instrumentos para promover essa transição, e também das próprias empresas, que estão cada vez mais ativas. Infelizmente, isso ainda não se traduz em todo o universo empresarial, mas essa política que hoje é denominada de ESG, ou do compromisso de sustentabilidade, mesmo das oportunidades nessa nova economia, eu tenho percebido o engajamento crescente dessas empresas, o que ajuda não só a transformar mais rapidamente, mas até mesmo obter recursos e instrumentos para essa transição. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor comentasse rapidamente essas duas questões, né? O engajamento dos governos subnacionais e também o envolvimento da iniciativa privada e das empresas nesse compromisso, nesse processo de transição para essa nova economia verde, limpa e sustentável. Sem dúvida, quando a gente olha os países desenvolvidos, cerca de 85% da pesquisa aplicada, a pesquisa que se transforma em serviços, em novos produtos para toda a sociedade, ela é feita pelo setor privado, não é fundos governamentais. Em países em desenvolvimento, principalmente no Brasil, o setor privado não investe mais 15%, 20%. Então, nós temos um enorme desafio do setor privado de nossos países investirem muito mais na busca de soluções. Normalmente, os investimentos do setor público, eles são muito mais em ciências básicas, as ciências que demoram, às vezes, muito tempo para ser desenvolvidas, e depois o setor privado parte do desenvolvimento da ciência básica e desenvolve a aplicação. Por exemplo, pensar bem, energia solar, os painéis solares, eles tiverem décadas de investimento do setor público para ir modernizando, melhorando e tal. E na hora que aquilo ficou factível, o setor privado tomou conta daquilo e gerou trilhões de dólares aí
de benefícios econômicos. Então, é assim que funciona nos países desenvolvidos e nós temos esse desafio. E é lógico, também, as políticas públicas dos países todos em desenvolvimento, e aqui no nosso país, o Brasil, elas têm que ir muito nessa direção. Nós temos que, por exemplo, fazemos um enorme subsídio para a agricultura do Brasil, o chamado Plano Safra. Nós temos que, e aí o governo acabou de declarar, e vamos torcer para que isso aconteça de fato, que o plano de agricultura de baixo carbono vai se tornar o Plano Safra vai ser todo de agricultura de baixo carbono. Isso são subsídios de dezenas e dezenas de bilhões de reais por ano que você coloca nessa transformação, por exemplo, a transformação da nossa agricultura para uma agricultura regenerativa. Também os governos têm que investir muito na criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós estimamos o custo inicial a $1 bilhão, mas uma parte viria dos governos amazônicos, mas uma grande parte viria do setor privado, numa parceria para isso. Então, sem dúvida, o setor privado tem que mudar um pouco a sua mentalidade nos países em desenvolvimento e no nosso país investir muito mais na busca de soluções sustentáveis. Maravilha. Nossa, é muito elucidador. Te agradeço mais uma vez, professor Carlos Nobre, ter contribuído aqui com o nosso programa SG Talk na temporada Diálogos do Clima. Muito obrigado mais uma vez. Eu e meu colega Sérgio Mício vamos tornar aqui público essas palavras, porque o nosso intuito é bem disseminar e influenciar positivamente as pessoas, as empresas, as instituições. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor. Foi uma honra muito grande. Até a próxima. Direção e produção, Sérgio Mício e Thiago Metzger. Imagens e edição, Edgar Paiva. Gravado nos estúdios da Mira em Belo Horizonte. Apoio e curadoria, Iplay América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade.